nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar e abrir a sua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo de número 2. Estamos no nosso segundo dia de campanha e de estudo sobre esse livro que tem muito a nos ensinar. Eclesiastes, capítulo de número 2. Amém, igreja? Acredito que todos já estão aí comigo nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta, então, ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio e nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho,
com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é de desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Tudo isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém? Queridos, estamos aqui no capítulo 2, que ele vai continuar falando ainda um pouquinho sobre a vaidade. Nós vimos ontem que vaidade é a qualidade daquilo que é vão, vazio, ilusório. E nós vamos ver nesse capítulo 2 que o sábio, ele considera que prazeres e riquezas não dão felicidade. Salomão, ele fez uma pesquisa de campo. Ele resolveu pesquisar o significado da vida. E esse texto vai dizer que ele começou, primeiro, tentou saciar o seu espírito inquieto com prazeres e riquezas. E aí, a partir do versículo 2, esse capítulo vai descrever a vaidade das posses humanas. Até o versículo 11, ele vai falar sobre a vaidade das riquezas e posses humanas. E Salomão, ele começou a querer saciar o seu espírito com os prazeres e riquezas desse mundo. Aí a Bíblia vai dizer que ele experimentou o vinho, ele fez projetos de construção e plantação de vinhas, ele fez projetos de jardins e pomares, ele fez projetos de irrigação, ele adquiriu muitos servos e animais, ele teve muitas riquezas e muitas mulheres. E sabe, no final da história, ele percebeu e refletiu sobre as suas obras. E percebe que elas são sem valor. E nenhuma dessas coisas lhe trouxe uma real satisfação. Porque, queridos, o prazer, ele só satisfaz por um momento. Depois vem o vazio. Algumas coisas que Salomão, ele buscou até que eram boas. Existiam coisas boas e coisas ruins que ele buscou. Porém, até a busca por coisas que são louváveis se tornou vã quando essa busca ela tem um fim em si mesmo. Buscamos apenas por buscar, porque outros buscam. E às vezes não refletimos no sentido real. Ah, por que eu quero isso para mim? Ah, porque fulano tem, porque todo mundo tem. Mas qual é o sentido de buscar? Salomão, ele
resumiu seus esforços para encontrar o significado da vida na seguinte expressão: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse a respeito daquilo que você considera valioso nessa vida. Eu deixo uma pergunta para a sua reflexão nessa noite. O que é que tem sido o seu maior objetivo? O que é que tem sido os seus maiores esforços? Tem sido para conseguir o que nessa vida? Qual é o seu principal alvo e foco nessa vida? Será que aquilo que você emprega o seu tempo, as suas energias, o seu dinheiro, aquilo que você tem investido a sua vida nessa terra, será que um dia você não vai olhar para trás e não vai se arrepender? Devemos olhar além das nossas atividades e enxergar a razão por que agimos e com que propósito agimos. Seu objetivo é procurar um significado para a vida ou buscar o Deus que dá significado a ela. Se não tiver Deus como fundamento de seus projetos e metas, tudo o que você estiver vivendo será sem sentido. Essa é a verdade. E eu espero que você não queira descobri-la, porque o sábio passou por isso e chegou a essa conclusão. Você não precisa passar por isso para chegar a essa conclusão. Dos versículos 12 a 17, o sábio agora vai falar sobre a vaidade da sabedoria. A própria sabedoria também é vaidade. A sabedoria, é claro que é de longe mais importante do que a tolice. É melhor ser sábio do que ser tolo, porque ele vai dizer que o sábio, ele sabe por onde ele está caminhando, mas o tolo, ele vive como cego, como se estivesse nas trevas. No entanto, a sabedoria, ela, da mesma forma como a tolice, ela não traz imortalidade. O sábio percebeu. Apesar de sua grande sabedoria, ele, como carne, como ser humano, ele era igual a todos. E ele iria também morrer. Assim como o tolo, a sua sabedoria não poderia garantir a sua imortalidade. E tanto o sábio como o tolo são esquecidos após a sua morte. Todos morrerão. E o que devemos fazer? Devemos dar prioridade àquilo que vai permanecer. Devemos priorizar aquilo que vai permanecer pela eternidade e evitar gastar o nosso tempo, dedicar o nosso tempo naquilo que é perecível. É isso que o sábio está nos ensinando. E dos versículos 18 a 26, ele vai dizer que o trabalho também é vaidade. Salomão também viu que o trabalho árduo não traz benefício duradouro para aqueles que usam o trabalho apenas para ganhar dinheiro e obter bens. Tem pessoas que só trabalham para ostentar. Tem pessoas que não trabalham apenas por necessidade, mas para poderem gastar e esbanjar e demonstrar um status ou uma posição que não tem. E o sábio conclui que ao morrer, tudo aquilo que ele acumulou e conquistou ficará para aquele que nem sequer desfrutou do trabalho. Desfrute daquilo que você tem enquanto você está vivo, porque depois de morto, aquilo que você acumulou ficará para outros. Devemos sim desfrutar a vida,
mas não fazer da vida uma grande festa. Desfrute a sua vida, mas temendo, acima de tudo, a Deus. Porque se você não temer a Deus, você vai desfrutar a sua vida como um tolo. Interessante que o que Salomão ele escreve no Salmo 127, versículos 1 e 2, e aqui eu encerro o meu comentário sobre este capítulo. No Salmo 127, versículos 1 e 2, Salomão vai escrever assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Olha só que profundo. Eu não sei se você entendeu esse texto, mas eu vou tentar explicar para você. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo projeto de edificação, se não estiver baseado no Senhor, será vão. Se o trabalho que você faz não for para glorificar ao Senhor, você está trabalhando de forma vã. Ele continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Olha, nós não podemos interpretar aqui que o sentinela ele trabalha em vão, não é isso. Olha, o sentinela está lá guardando a cidade, ele está lá exercendo o seu papel, certo? De ser prudente. O sentinela está lá guardando a cidade, mas se o Senhor não estiver por trás dele, ele está fazendo isso de forma vã. Ou seja, queridos, se Deus não for a nossa segurança, não adianta você ser prudente da melhor forma que você possa conseguir. Porque no dia que você falhar em uma área, o Senhor estará lá, por trás de você, para cobrir aonde você falhou. Portanto, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele continua: será inútil levantar de madrugada, ou seja, acordar cedo para garantir, mais horas de trabalho, e dormir tarde, ou seja, também trabalhar além da conta, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Ou seja, aos amados de Deus, até mesmo quando estamos dormindo, mas confiando na providência do Senhor, cremos que Ele está preparando o nosso pão. É isso, queridos, que precisamos entender. Quem é que provê o nosso bem, quem é que provê todas as coisas, é confiar, acreditar que Ele está na nossa cobertura. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos agora passar para um momento de oração, tá certo? Você que está em casa, se você puder se colocar de joelhos, nós vamos estar orando agora por alguns motivos, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a hora de nós estar